Então, pessoal, boa tarde. Nós, do pessoal do curso de Informática para a Internet e Conectividade, aula 6. Estamos na nossa última aula, certo? E hoje nós vamos ver seguranças em redes Wi-Fi. Então, nessa aula 6, que é que o tema fala? Apresentar as redes Wi-Fi, seus padrões, a importância de mantê-las seguras, certo? Nós vamos ver os diversos padrões que existem de segurança. Demonstrar como identificar o endereço MAC das interfaces de rede, que é o endereço físico das placas de rede, que validam o acesso inicial de uma máquina na rede. Compreender as vulnerabilidades que possui o protocolo web, que são um dos protocolos de segurança. E apresentar as chaves de criptografia seguras, que são os padrões WAP e o WAP2 usados hoje. Então, vamos lá. Então, a tecnologia é muito impressionante. Em poucos anos de uso comercial, os nomes Wi-Fi, Wireless Spot, Hotspot e Sem Fio tornaram-se normas em nosso dia a dia. Nesta aula estudaremos as principais soluções de segurança nas redes Wi-Fi. A instalação de uma rede Wi-Fi é simples, porém, se ela não for bem configurada e administradas, as informações pertencentes à rede estarão extremamente vulneráveis. O profissional de TI técnico, qualidade de suma importância no mercado de trabalho. Não invade nenhuma rede de computadores, mas sim a protege. Então, hoje as redes de computadores, vocês podem observar no nosso dia a dia, as redes Wi-Fi, as redes sem fio, as redes móveis, têm uma importância muito grande. Então, hoje elas já estão empregadas de uma forma que nós não conseguimos mais trabalhar sem ou acessar a internet se não for dessa forma. Hoje já está todo mundo mais do que ambientado nesse ambiente sem fio. Então, redes Wi-Fi. O termo Wi-Fi deriva da abreviação Wireless Fidelity, ou fidelidade sem fio. As redes sem fio funcionam através de ondas de rádio, assim como os telefones e televisores, de acordo com Rufino. Então, há um espalhamento do sinal naquele espaçamento que é chamado de célula, que é o alcance máximo, a área de cobertura que um transmissor tem. A área de cobertura ela pode ser pequena, dependendo do seu transmissor, ou grande, se for, por exemplo, uma torre de transmissão de internet via rádio. Então, as redes sem fio são algo novo na vida da maioria das pessoas, diferentemente das redes cabeadas, em que é necessário conhecimento técnico um pouco mais específico. A montagem e instalação de redes sem fio são absolutamente fáceis para um usuário iniciante. O que ocorre? Quando nós fazemos um contrato hoje, por exemplo, com a operadora Oi, ela manda nossos dispositivos móveis para a configuração das redes sem fio. Hoje tudo é autodidata, os manuais são bem simples, não há tanto complicação de você montar uma rede sem fio se você tiver com todo o material necessário em mãos. Diferentemente da rede cabeada, onde você tem que ter uma experiência maior no assunto, já uma habilidade de manusear cabos, em configurar os padrões necessários dos protocolos, a rede sem fio é bem mais simples. Então, para fazer uma rede sem fio é necessário um access point, um ponto de acesso, que é aquele dispositivo que transmite o sinal. Ele vai receber um sinal da internet e vai transmitir esse sinal para vocês. Então, geralmente tem um modem, o dispositivo sem fio de transmissão, para onde ele vai enviar esse sinal. Hoje nós temos dispositivos conjugados, onde a opção de modem e Wi-Fi está habilitado no mesmo dispositivo, mas sempre é melhor você separar os serviços para não saturar o equipamento. Esse dispositivo sem fio, que nós costumamos chamar de roteador, na verdade o nome dele é Access Point. O roteador é um dispositivo que nós vimos em aulas anteriores, bem mais complexo, certo? Esse nosso Access Point é o responsável por transmitir o sinal da rede sem fio no nosso ambiente de trabalho, nas nossas residências. Mas para você entrar na rede sem fio, primeiramente você tem que ter um adaptador sem fio, que é a placa de rede sem fio. A placa de rede sem fio ela é diferente da placa de rede normal. A cabeada, que geralmente vem nos nossos computadores, ela precisa de uma configuração mais avançada. A sem fio geralmente se adapta de forma automática, dependendo da opção que você escolha de configuração. Ela também é caracterizada por possuir uma antena ao fundo para receber o sinal, pouco diferente da nossa placa com fio.
Então só é possível entrar na rede sem fio se você tiver uma placa de rede sem fio, certo? Ou uma placa de adaptador sem fio. Com isso, nós vimos lá os padrões I3E, que são os padrões de segurança, que nós temos 5 tipos principais, 4 quer dizer, de padrões de rede sem fio. A I3802, que normatiza, que é o órgão internacional que normatiza as redes de computadores e as tecnologias empregadas, também normatiza a rede sem fio. O padrão I3802.11, todo ele faz referência à rede sem fio. Aí tem suas variações, que são o 802.11a, que trabalha na frequência de 5 GB com velocidade máxima até 50 Mbps, que foi o primeiro tipo de rede sem fio a surgir. Aí nós temos o 11B, certo? Que já vai para casa de 11 Mbps. Aí temos o 11G, que vai trabalhar com 54, mas com 2 GHz de velocidade, de frequência, certo? E o padrão mais rápido, que são o 11N, certo? Que vai trabalhar na faixa de 65 a 600 Mbps, mas com taxas de frequência de 2.4 a 5 GHz. O que nós podemos observar em comparação às redes com fio, são que as redes sem fio são bem mais lentas. As redes sem fio sempre vão ser mais rápidas. Você vê que os padrões sem fio já alcançam estourando até 600 Mbps. Nós já temos redes com fio trabalhando na casa dos 10 GB. Então, é uma diferença absurda. Então, de termos de velocidade, as redes com fio sempre são menores. O que nós temos aí é a questão da comodidade, trabalhar com rede sem fio. Mas em desempenho, as redes com fio são bem melhores. A gente falou o termo hotspot. O que será isso? Você já entrou em um local hotspot? Este é o nome dado a um local onde a tecnologia Wi-Fi está disponível de graça. São encontrados geralmente em locais públicos, cafés, restaurantes, hotéis e aeroportos. É possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que esteja adaptado com a interface sem fio. Então, hotspot é o termo utilizado nos ambientes onde nós temos Wi-Fi gratuita, certo? Geralmente em shops, locais públicos. E já existem cidades onde o hotspot já está empregada em todo o ambiente urbano, disponível pelas prefeituras. Mas nós sabemos que tudo que é compartilhado chega a um ponto que fica um pouco saturado, né? Então, o termo hotspot significa ambiente sem fio gratuito, mas não significa qualidade. Temos qualidade numa rede dessa, já é bem complicado. Então, nas configurações da descrição básica, o que é que acontece? Nós temos aí a internet, certo? Representado pela nuvem. Você vai receber um modem que vai receber o sinal, transferir e receber sinal para a internet, ou seja, a porta de entrada. Esse modem vai distribuir isso para esse access point, que é o nosso suposto roteador wireless, que vai distribuir o sinal para as máquinas, tanto de forma sem fio quanto com fio. Ela trabalha de forma mista. Tem portas de entrada sem fio e a transmissão com fio. Essa transmissão sem fio, o alcance, a quantidade de computadores, tudo depende da potência que nós temos das antenas, como também as configurações que nós vamos empregar, liberando o sinal para uma faixa limite de máquinas. O problema é que o sinal aberto, você não controla a quantidade de máquinas, a máquina vai entrando máquinas na célula e vai diminuindo consideravelmente a taxa de velocidade e a frequência de nossas estações. De acordo com o fim, a facilidade de instalação de uma rede sem fio gera um risco associado. Portanto, toda essa simplicidade de instalação tem feito com que muitas redes não tenham seguranças, certo? A gente muitas vezes deixa um sinal aberto, bota simplesmente uma senha bem fácil, essa senha pode ser quebrada. Então, as redes sem fio elas são bem mais vulneráveis do que as redes cabeadas. Então, o que nós temos que ter é cuidado ao configurar e montar esses padrões. Falar um pouco do MAC. Então, o MAC é um endereço que é o chamado Media Access Control, controle de acesso ao meio. É um endereço que já vem agrupado na nossa placa de rede. Ou seja, toda a placa de rede ela tem um CPF. O CPF é único. É o que registra a sua placa de rede. Fisicamente, você só é encontrado na rede através desse endereço MAC.
Então toda a placa de rede tem que ter esse endereço MAC. Ele é o que vai individualizar cada computador na rede. Então quando acontece algum problema, de um crime virtual, por exemplo, eles chegam com você, por você através do seu provedor, né, que liberou o sinal, e lhe acham fisicamente por conta desse endereço aqui. Então nunca vai ter um MAC, o mesmo MAC, igual a outro, porque é um endereço único. Aqui no roteador, ele vai possuir as chamadas portas de configuração de acesso ao MAC, ou seja, o registro de quem pode entrar. Por exemplo, quando eu faço minha rede Wi-Fi, eu coloco geralmente só uma senha. E pronto, está lá configurado. E aí eu tenho um problema que a segurança nesse sentido vai estar baixa, a senha pode ser quebrada. O que é que acontece? O certo é você registrar os endereços MAC de cada placa de rede que você vai dos computadores que você quer que acesse. Para isso, você tem que dar um comando, certo? No ambiente, se for Windows, no ambiente MS-DOS, digitar um comando ipconfig/all, onde ele vai dar os endereços de todas as placas de rede do seu computador, certo? Felizmente na apostila não foi colocado esse comando, e ele vai aparecer o endereço da sua placa de rede. Aí você pega esse endereço, leva para o seu roteador, e não a tela como essa, dependendo da marca. Isso aqui é um Linux da Cisco, que já é um access point bem mais avançado e um preço bem mais caro. Nós temos um local onde você registra os endereços MAC das placas de rede dos computadores que você quer que tenha acesso. Aí sim você vai ter uma segurança maior. Porque mesmo um computador que tenha conseguido sua senha, ele não vai poder acessar sua rede por conta que ele não vai ter um registro feito de autorização de endereço para as placas de rede que você quer. Então, no outro nível de segurança, nós temos aí as redes web, ou o protocolo web, que é um protocolo de segurança de privacidade, certo? Ele faz com que sua rede tenha uma criptografia empregada. Para que essa criptografia? Criptografia acontece de você ter o seu sinal está aberto, certo? Qualquer um pode receber o sinal, não vai conseguir entrar na sua rede, mas ele pode captar o sinal. Existem dispositivos maléficos que podem pegar esse sinal e quebrar aquela senha e receber o sinal e identificar o que você está transmitindo. Só que se esses dispositivos não souberem o mecanismo de criptografia empregado, fica mais complicado. Então ele recebe o sinal, quebra a senha, mas não está entendendo o que aquela rede está falando. É como se você tivesse com um chinês transmitindo e você não sabe, sem saber a língua chinesa. Certo? Então tudo que está vindo é em chinês, digamos, e você não sabe identificar. Então o protocolo web serve para quê? Mesmo que sua rede tenha sido invadida, se o computador não souber qual é o mecanismo de criptografia empregado, ele não vai ter como identificar o que está sendo transmitido pela rede. Então os protocolos de segurança servem para isso. Então onde é que você configura um protocolo de segurança? No próprio Access Point, a interface de configuração do Access Point. Escolhendo assim que tipo de criptografia de segurança, aqui ó, Security Mode, escolher qual tipo que você quer. Então nós temos o app e outros dois que são o app e o app2. São outras chaves de criptografia parecidas com o app. A diferença é que o app e o app2 são mais avançadas, certo? É um tipo de criptografia mais novas, empregada em equipamentos mais novos. O app geralmente vem em equipamentos mais antigos, certo? Mas que funciona também. Aí depende da configuração. Quando você coloca no roteador isso, você tem que dizer para as outras máquinas qual é o tipo de criptografia você está usando, para elas poderem conversar na mesma linguagem, certo? Nesse caso da criptografia, não é feita só no roteador, mas as máquinas também devem ser identificadas qual protocolo de segurança você vai trabalhar. Então o app é uma considerada com um nível mais alto de segurança do que o app, porque ele vai trabalhar com uma criptografia mais avançada, certo? Tanto que os equipamentos antigos não trabalham com essa configuração. E o app2 seria uma variação do app, mas com um nível de segurança bem mais avançado e protegido, mais seguro.
Só que uma rede que trabalha com WAP2, os dispositivos que têm só WAP são identificados por ela. Agora, um equipamento que trabalha com WAP2, um computador que está com WAP2, uma rede que só tem WAP, não consegue fazer a leitura. Então, no roteador você consegue aqui, você está vendo essa telinha aqui, que no roteador, ou no Access Point, você tem todos os tipos de criptografia que ele suporta. Nesse caso, nós temos o app, o app, o app2, todas elas empregadas aqui. Ou também você pode desabilitar, que não é aconselhável. Certo? Então, o app2 é a segunda geração da UAP, mas foi criado para solucionar nenhuma imitação da UAP. Ela é compatível com as versões anteriores que suportam o app. A principal diferença entre o app e o original, o app2, é que no app2 existe a AES, que é Advanced Encryption Standard, para criptografar dados de uma forma mais avançada e segura. Esse tipo de criptografia fornece segurança suficiente para cumprir os padrões de alto nível, que muitos órgãos governamentais exigem, certo? Que é um nível de segurança bem mais avançado. Então, os equipamentos hoje mais modernos são obrigados a vir com esse tipo de criptografia em suas redes. Então, pessoal, a adoção de rede sem fio traz muitas vantagens, em alguns casos é inevitável. Fundamental que o administrador de rede ou usuário doméstico entenda as implicações de segurança de cada escolha nas configurações de rede. A I3E, que é o padrão internacional responsável por definir as taxas de segurança, as faixas de endereço e todas as tecnologias que são empregadas tanto nas redes sem fio quanto nas redes cabeadas, certo? Mas o padrão I3E 802.11 é exclusivo das configurações das normas técnicas definidas para as redes sem fio, certo? Então, para colocar segurança nas redes sem fio Wi-Fi, inicialmente nós temos o protocolo WEP, que é o mais antigo, mas com suas variações mais avançadas, que é o WAP e o WAP2. Sendo que uma rede que trabalha com WEP não vai aceitar o WAP e o WAP2. Já uma rede que trabalha com o WAP2 aceita tanto o WAP quanto o WEP empregado. Sendo que o WAP2 é um tipo de criptografia mais avançada que nós temos. Então, pessoal, essa foi nossa última aula. Espero que vocês tenham aprendido durante esse curso, tenham conseguido transmitir uma informação útil, certo? Então, foi um prazer trabalhar com vocês. Esperamos que esse conteúdo tenha sido suficiente. Nós temos aqui outros materiais que vocês podem encontrar. São dicas de livros para leitura, certo? E aprendizado mais avançado. Então, muito obrigado por ter gostado da aula ou não, as críticas que recebi. Esperamos nos encontrar novamente. Então, um abraço, boa sorte.